tema foi Brilhando como Estrelas na Noite. Brilhando como Estrelas na Noite. E nós vimos na lição, estamos avançando aí na carta de Filipenses, né? Cada semana nós estamos estudando um conjunto de versículos, né? Cada semana nós vamos avançando pouco a pouco no livro dos Filipenses. E nós vemos a preocupação de Paulo com aquela igreja, ele estando na cadeia e querendo que a igreja continue avançando, continue prosperando. E ele encontra várias dificuldades, mas ele conta com a ajuda de dois grandes amigos, que era Timóteo e Epafrodito. Timóteo ajudava ele lá na cadeia e Epafrodito era quem fazia essa ponte entre Paulo e a igreja de Filipos, certo? Então nessa semana nós vimos sobre isso, vimos os desafios que Timóteo enfrentava, os desafios que Epafrodito enfrentava, mas que com a graça de Deus eles conseguiram, certo? Transmitir a carta de Paulo aos Filipenses e assim a igreja continua avançando. Então nós vamos aí para Filipenses 2. Filipenses 2, nós vamos aí esmiuçar. Essa semana nós vimos aí Filipenses 2, do 12 até o 30. Durante a semana nós estudamos 12 ao 30. Mas nós vamos aí verso por verso, dia após dia, entender o que foi visto essa semana. Mas não vamos ler tudo não, só pouco a pouco. Então, na semana passada, nós vimos que Paulo apresentou para os filipenses um modelo para eles seguirem, que era o modelo do próprio Jesus. Se eles quisessem aprender a ser humildes, se eles quisessem aprender a ser mais simples, eles tinham que olhar para o exemplo de Cristo, certo? Nós paramos aí na semana passada. E agora Paulo ele vai falar diretamente com os filipenses. Então, vamos ver o verso 12 e o verso 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Então, depois de apresentar o exemplo de Cristo, depois de dizer aos filipenses que eles olhassem para Jesus, agora, Paulo diz o seguinte: agora vocês devem desenvolver a sua salvação, vocês devem exercitar a sua salvação. O que seria esse desenvolver a salvação? Será que a gente também faz isso? A gente também deve fazer isso? Todos nós aqui fomos salvos por Jesus, né? Amém? Todo mundo aqui foi salvo por Jesus. Para a glória de Deus. Mas o que seria esse desenvolver a salvação? De que maneira a gente desenvolve, a gente exercita a salvação? A gente, né? Buscando Jesus. Será que tem a possibilidade de uma pessoa que foi salva deixar de ser salva? Tem como uma pessoa que foi salva perder a salvação? Então, para a gente não perder a salvação, o que é que a gente precisa fazer? Desenvolver a salvação. E de que maneiras a gente pode acabar exercitando a salvação? Como ela em prática? Tem uma... Pode ser. Se arrependendo dos pecados, ir até Jesus todos os dias, tudo bem. Então, olha só. Trazendo outros. Se preocupar com a salvação dos outros. Exatamente. Você sabia que ninguém vai se salvar, ninguém vai para o céu sem se preocupar com a salvação dos outros? Todo mundo que vai para o céu, ele se empenhou em trazer outros para Jesus. Ninguém vai para o céu sozinho. Todo mundo vai para o céu levando alguém. Então, até aquelas pessoas que se convertem em um minuto, por exemplo, o ladrão da cruz que morreu ali naquele dia, mas foi
naquele dia, mas talvez tenha sido 1 ou 2 dias depois. Aí, o ladrão da cruz, muitas pessoas se inspiram naquela história e se convertem a Jesus por causa daquela morte ali. Então, E ele disse para o outro, ele repreendeu o outro, ele disse, você nem ao menos teme a Deus, estando sob a mesma condenação? Você está morrendo como Deus está morrendo, e você não está se tocando na honra que isso é, morrer junto com o Deus, filho de Deus. Ele ainda chamou o outro para se ligar. Foi uma mini pregação ali que ele fez. Foi. Então, nós dois aqui estamos crucificados com ele e você não está nem aí. Você está zombando dele. Aí ele se faz esse serviço, ele disse, nós merecemos para o nosso caso. Ou seja, o que ele não fez? Ele confessou, ele era merecedor da cruz, já tinha muito. Foi. Essa não é salvação, agora é simples e fácil, né? Exatamente. Desenvolver a boa salvação em prática. Vou colocar a salvação em ação. É através das boas ações, através da obediência aos mandamentos de Deus, que aí nós desenvolvemos como prática a salvação. Certo? Agora, a diferença que muitas pessoas pensam, o problema que muitas pessoas imaginam é que a gente obedece para conseguir a salvação. Mas todos nós sabemos que não é nessa ordem. A gente obedece porque a gente já foi salvo. É isso? Por isso que o trabalho missionário é tão importante. O trabalho missionário, como depois de tradição, o trabalho missionário é algo examinador, desgastante, difícil, mas se a gente não fizer, se a gente desistir, não tem jeito para nós. Pode ter certeza. Tem hora que a gente diz assim, não adianta nada, eu vou embora, vou nascer. É por isso mesmo que a gente tem que continuar indo. Isso é frustração da salvação. Pois é. Interessa o Senhor como tem. Outro quer, aí você vai para outra casa. Vai para outra Sabe casa. por quê? Porque no final das contas, Jesus mandou que a gente levasse a mensagem, não responsabilizando pela salvação do outro, mas para testemunho das outras nações. E para que o sangue daquela pessoa não caia sobre A nós. pessoa não pode morrer sem a gente ter falado. Então nós temos que falar o quê? A nossa salvação. E ao mesmo tempo dando chance ao outro ser salvo também. Então isso é encorajador demais, demais. Nem que seja difícil, vamos. Também eu acho, também a gente quer que nós somos, porque a gente tem esse negócio. Se embora a nossa Pois é. Não é tudo isso aí que vocês falaram. Não tem como você ir para o céu apenas ficando aqui, apenas ficando dentro da igreja. A missão é uma terapia que faz a gente exercitar a salvação. Certo? Não tem como a gente exercitar a salvação apenas vindo para a igreja. Ok? Então é tanto a salvação, a pregação do Evangelho faz tanto bem para quem está ouvindo como para quem está pregando. Quem está ouvindo, se deixar a mensagem entrar no seu coração, é abençoado e é salvo. Quem está pregando está desenvolvendo, está exercitando aquilo que já entrou no seu coração aqui. Eu nunca esqueço que irmã Edmeire pregou para Francisca e Jailson, para a dona Venina, não era? Alice, o Raimundo e João Batista lá dentro de casa, não era? E o primeiro. De Charme. Aí, quer dizer, João veio primeiro. João foi o primeiro que foi batizado pelos estudos de Edmeire. E Edmeire nunca tinha visto nem João. João estava dentro do quarto, ficava escutando lá dentro. Então, quantas coisas, eu sempre lembro disso. Quando eu estou dando estudo, aí quando no fim do estudo sai uma pessoa lá de dentro. Aí eu me lembro, tem um João aí dentro. Ele foi através de Jackson, de Lena, que deu o convite para ele à noite. Foi. Aí ele foi citar a fé, Foi. Mas eu vi, aí Deus tocou o coração dele pela primeira vez. Foi. Aí ele pegou, foi, e até hoje, né? Não deixou É. de ser. Aí Foi, já isso foi no dia, na sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2019. O pastor da missão, o presidente da missão veio reinaugurar a central.
Aí nós fomos tudinho. Aí quando o pastor da missão, aí ele sentado bem na frente, esse ele Jackson. Aí quando o pastor fez o apelo, o João atendeu, eu digo, esse rapaz. Aí depois ele diz, não, escutei os estudos tudinho, que a irmã deu, a minha mãe, o meu pai, minha família, eu estava lá dentro escutando tudo. 2 dias depois, João foi batizado, dia 15 do domingo, aqui de tarde, nas irmãs Fátima do Bela Vista, que vem sempre pregar aqui. Eles 2 foram batizados aqui. E os estudos não foram dados a ele, foram dados à família, só que ele escutou. Então, Ele não participava. não, ele escutava lá dentro. Irmã de Deus nunca tinha visto em João. E ele ouviu os estudos, foi a primeira vez para a igreja lá na central, o pastor fez o apelo, ele atendeu, foi lá para frente. 2 dias depois ele foi batizado na igreja até hoje. Então a gente não pode desistir, porque existem Joões escutando por detrás das paredes. Né? Então, gente, nós vimos aí o que é desenvolver a salvação, certo? Mas aí diz o seguinte: desenvolva a sua salvação com temor e tremor. O que é que vocês acham que quer dizer essa expressão? Desenvolver a salvação com temor e tremor. Vamos tentar entender isso aí. Algumas pessoas acham que a gente deve fazer as coisas para Deus com medo do castigo, com medo da punição. Ah, eu vou fazer isso aqui porque senão Deus castiga, vou fazer isso aqui porque senão Deus vai me amaldiçoar. Vai vir uma coisa bem ruim sobre a minha família, sobre mim, se eu não fizer. Mas o tremor é o reconhecimento da supremacia e autoridade de Deus. Não é para a gente ter medo, porque Deus não castiga. Quando a gente sofre, são consequências das nossas escolhas. Mas a escolha do castigo de Deus não rola na nossa cabeça. Temor é o amor e o respeito por Deus. É a resposta ao amor de Deus. O tremor, eu entendo ser o reconhecimento da supremacia de Deus. Eu vou desenvolver o trabalho de Deus, porque Deus está dizendo que é para eu fazer. Eu não acredito no que eu faço. As pessoas não acreditam no que eu digo, mas eu vou com tremor, ou seja, com a responsabilidade daquele que mandou que eu fosse. Eu entendo tremor na minha vida, pessoal, porque é ele que manda, é ele que executa, é ele que converte, é ele que traz as pessoas. Não é porque eu tenho medo, eu acho que eu tenho. Exatamente. Você não é que vocês pensam, eu penso assim. Exatamente isso. É desenvolver a salvação, tendo a certeza que isso é uma coisa séria e que nós devemos pôr em prática porque é o nosso dever, certo? Não é por medo de condenação. Agora, olha esse verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Muitas das coisas que a gente faz, não faz por querer. Muitas coisas que a gente faz na igreja não é porque a gente quer fazer aquilo. Então é Deus que coloca em nós essa vontade. Naturalmente a gente não tem essa vontade de acordar cedo. Naturalmente a gente não tem essa vontade de sair no sol quente para visitar as casas. Essa vontade não é nossa. É Deus que vai colocando em nós esse querer, essa vontade e também a disposição para realizar. Então, irmãos, quando algum de vocês estiver se sentindo desanimado, sem vontade, principalmente orar, sempre que vier para lembrança de você orar, você não tiver com vontade, corre para orar. Vai orar sem querer. Porque comigo acontece, eu acho que eu não sei o que é isso, eu acho que eu quando vem aquela vontade de orar, aquela vontade, mas aquela preguiça,
14, 14 e 15. Diz assim: façam tudo sem murmurações e nem discussões, para que sejam irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É alguém que você não tem do que você acusar, não tem do que reclamar, não tem do que chamar a atenção dessa pessoa. Irrepreensível é sem repreensão, sem precisar chamar a atenção dela. Tipo, aqueles caras que foram tentar acusar Daniel, né? Não acharam nada dele. Foi, muito bem. Não acharam nada em Daniel que podia. Exatamente. Sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis. É a mesma coisa. Irrepreensível e inculpável é a mesma coisa. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, que é o título da lição dessa semana, né? Brilhando como estrelas na noite, ou luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, olha só, Paulo está dizendo: eu quero muito que vocês, falando com os filhos, né? Eu quero que vocês sejam uma igreja irrepreensível, porque eu não tenho nem, quando eu for escrever as próximas cartas para vocês, eu não tenho nem que reclamar, seja só elogio, seja só parabenizando vocês porque vocês fizeram de bom. Eu não tenho nada de vir para apontar nem para reclamar. Eu quero que vocês sejam uma igreja exemplar. Mas aí nós temos que considerar que essas cartas também servem para nós, certo? Qual é o horário mais escuro da noite? Vai poder amanhecer. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, perto, já começando, já no fim da madrugada. Perto de amanhecer é o horário. Antes do quebrar da barra. Ok? É 3 horas da manhã. Eu só estou delimitando assim, uma coisa no meio. Passa assim. É. Em qual período do ano, sempre perto do amanhecer, o horário mais escuro, certo? Antes do quebrar da barra. Bom, então, no final da madrugada é o horário mais preto, mais negro, mais escuro. E é nesse horário mais escuro que as estrelas se destacam mais. Aqui na cidade não dá para perceber muito isso, mas quem já morou no centro disse que nos lugares mais afastados, que não fica perto de cidade nenhuma, dá para ver até a Via Láctea. A mãe disse que via a Via Láctea no Pará, o Dado também disse que via na São Rafael. A gente vê as estrelas com mais detalhes no lugar onde não tem a luz mais viva. Exatamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós também estamos chegando no período mais escuro da humanidade. Estamos chegando aí no período mais negro, mais complicado, mais terrível de toda a história da humanidade. E logo depois que passar esse período terrível, aí Jesus volta e aí agora é amanhã, uma manhã eterna, luz para sempre. Mas é nesse momento escuro que as estrelas devem se destacar mais. Olha aí. Essa semana foi divulgada a
lá no país. E conforme o que os senhores esclarece para nós, depois que foi dado o decreto para todos voltarem nos Estados Unidos, o mundo vai ter um ano. Um ano. E se agora em março desse ano sair o decreto lá para os voltarem no mundo, o que é que nós vamos fazer aqui até nós para 2007? Me diga, pelo amor de Deus, o que é que nós vamos fazer no mundo? Então, esse negócio de brincar, não, depois eu faço, depois eu começar, depois eu ganhar jeito, já era. Já era. Quando a gente souber nas redes sociais, porque isso vai ser aplicado em todas as vezes. Quando a gente souber que a lei vai ser aplicada nos Estados Unidos, nós temos só um ano. Só um ano. E aí vai se estender para todo mundo. Primeiro, a jogada já é essa. Primeiro, ele vai acordar no Dedé, vai dizer para ele que ele vai com nós. Ele é que vai levar nós, gente, para o Rio. Olha só, olha o verso 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros. É possível ser puro ainda nesse mundo? Olha só, vamos ver uma outra passagem para explicar melhor isso aqui. Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que significa isso? Ser prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. As cobras, elas armam o bote e ficam se esperando a hora certa. Quando a perna da pessoa está mais perto, a pessoa está mais... A cobra fica ali, ó, com o botezinho armado, só esperando a hora da pessoa se abestalhar. Prudente, ou seja, nós temos que ser prudentes e esperar a hora certa, quem sabe, pegar a oportunidade, quando tiver a oportunidade, pregar, como o Edson sempre diz, né? Qualquer oportunidade que a gente tiver, pregar. A pessoa puxou ali uma palavra, uma frase, uma coisa, pregue. Não perca a oportunidade. Não? Olha aí. E simples como as... Tem que ser vigilante. Aham. Isso. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pois é. Como vocês disseram. Ter essa prudência, ter essa inteligência para saber aproveitar as oportunidades e também ter a simplicidade, a pureza das pombas. Então, a primeira pergunta: tem como a gente ser puro ainda nesse mundo? Como é que a gente pode ainda ser puro? O que é ser puro? Num mundo totalmente contaminado. Então, nós todos estamos contaminados. E ao contrário do mundo, E ao contrário do mundo, tem também os conteúdos que a gente tem que afastar dos nossos olhos, né? Dos nossos ouvidos. Né? Porque a gente sabe que aquilo vai nos contaminar. Esse conteúdo aqui, em 5 segundos que você abre o vídeo, você já pode julgar se aquele conteúdo vai lhe edificar ou lhe afastar de Deus, lhe contaminar mente. Então você apaga. Aí você, ó. Vazar.
Maria José do Solé. Ninguém nunca foi agredido por uma mulher. Uma rolinha não agride ninguém, nenhuma família. Se você for chegar assim, Era vai com com cimentinhos, pedrinhas, palhacinhos. Mas ela não atinge nenhuma família. Uma rolinha não atinge ninguém. Uma vez, aí agora de manhã eu estava me lembrando dessa frase. Uma vez, assim que Morandas começou a frequentar a igreja, ainda em 2021, aí eu falei com uma pessoa sobre ele, um professor. Aí ele disse assim, entre aquele ali não ofende nem o comer que come. Eu achei tão. Aquele ali não ofende nem o comer que come. Eu achei assim, nunca tinha ouvido ninguém dizer isso. Não ofende nem o comer que come. Pois é. Então, nesse mundo, a intenção da vida, a gente tem que levar a palavra de Deus. Porque quem vai a obedição, mas mesmo assim não para levar a missão, a gente não deixou para levar a missão. Quem vai tratar a obra, desenvolve a missão, mas finaliza tudo. Quando ele diz que a gente sem nada com nada, sem ele nada pode fazer nada tudo. Exatamente. Ele só foi muito importante. Nós não somos desse mundo. Então, uma coisa nós temos certeza: nós não somos inocentes, mas nós podemos ser puros. Nós temos o conhecimento do que pode e o que não pode, o que nós devemos evitar e o que nós devemos seguir. Então, nós tendo conhecimento disso, vamos nos manter no caminho do certo, vamos nos manter no caminho puro, porque nós não somos desse mundo, estamos preparando para outra parte. E a Exatamente. gente se prepare para receber Jesus, não. Se ele quer que o céu não receber Jesus, não. Mas ele está indo ao sul, a gente sendo fiel à palavra. Exatamente. É o que vale, né? Mas, Basta o sim de Deus para a gente suportar todos os não, né, irmão Edson? muitos dá muitos não, mas somente com o sim de Jesus, com o sim de Deus, nós já ficamos satisfeitos. Se a gente se lembrar do cinco Deus, não vai Exatamente. Olha o verso 17. De Filipenses 2, 17. Tantos detalhes. Diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, o que era libação? A libação era um tipo de sacrifício que se fazia no santuário. Se derramava no líquido e entregava o líquido a Deus. Podia ser um incenso, podia ser um óleo, um vinho, uma água. Se oferecia aquele como oferta para Deus. Hoje no Revival teve isso, né? Então, ó, mesmo que eu seja oferecido como libação, isso aqui tem um duplo sentido, porque quando Paulo morreu decapitado, né? Você sabe quando se corta a cabeça, O sangue joga para tudo. mesmo que seja oferecido como libação, Eu sabia que eu ia ser cortado. é decapitado. Vai ser derramado todo. Exemplo. Então, ó, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Peraí. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que a minha vida vai ser entregue no sacrifício, por causa da obra do Evangelho, por causa de tudo isso que eu proporcionei para vocês, mas se eu tiver que morrer por causa disso, eu morro feliz, morro contente. Eu peço que vocês também fiquem contentes por minha causa, porque eu fiz a minha parte, cumpri a missão, e vocês estão no caminho de Deus. Morrer por Cristo. Então,
Você já fez algum sacrifício muito grande para estar do lado de Jesus? Qual o maior sacrifício que você fez assim? Ainda não fiz, não. Já está tudo muito fácil. Qual foi o maior sacrifício que você já fez por Jesus? Alguma coisa que você teve que se desprender, algo que você teve que abrir mão, alguma coisa que você teve que realmente sacrificar para poder estar do lado de Jesus. Amém? Então, gente, todo o sacrifício que a gente faz, não é assim que quiser, quando eu tentar guardar os atos. Porque a gente é o chefe da casa, é meio complicado. Mas na maioria das empresas hoje não aceita. E no começo, quando ele trabalha numa vinculada, uma dele não era ruim. E ele disse, não, você tem que fazer um grande festa, tem que guardar o sabor, porque sabe que ele não era ruim. E eu matei esse lá, hoje em dia eu trabalhava com ele, guardar o sábado, e eu teve sempre assim no outro trabalho, né? Mas mesmo assim, eu coloquei ele na frente e Deus trouxe ele para frente. E a vez eu fui para poder, não é fechar o sábado mesmo, os colegas de trabalho de fechar o sábado, dizendo para o patrão, porque não era só dinheiro mesmo. Mas mesmo assim, Deus me permaneceu fiel para você ver. Só tenho para mim fazer, por ele estar de manter até aqui, firme, e se não possível até dar minha vida. Uma coisa que chegou a me dizer, você vê, chegou a me dizer, mas se for pelo seu filho. Mas nem de Abraão, né? Porque o seu próprio filho, né? Deus se testa mesmo. Para ver até onde você é fiel. E aqui a pena é uma passagem, você pode perder, mas se você perder, salva a vida. E ele promete a vida eterna, assim nós temos que perseverar até o final. Para assim nós temos nossa vida. Cada um, não só eu, tá? exatamente. Então, considerando tudo isso que vocês disseram, não tem outra passagem, está em Romanos 12. Isso aqui acho que todo mundo já sabe de qual, mas vai ilustrar bem isso aí que o irmão Márcio falou. Romanos 12, 1. Como deve ser a nossa vida? Será que a gente deve fazer sacrifício apenas quando a gente se entrega para Jesus? Ou a gente deve ter constante sacrifício? A gente teve que abrir mão de coisas para estar aqui lá no começo, mas quer dizer que nunca mais a gente vai ter que abrir mão de nada. Vamos ver. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto nacional de vocês. Já que ele tem uma nova vida. A nova vida. Então, lá no santuário, lá no templo, tinha sacrifício todos os dias. Todos os dias tinha sacrifício. Fixo tinha de manhã e de tarde. E nos outros horários tinha sacrifício dos outros pecadores do Brasil, né? Então, o tempo todo, o santuário tinha sacrifício. Então, se o nosso corpo também é um templo, se o nosso corpo também é um santuário, nós também vivemos em constante sacrifício, abrindo mão de coisas que antes a gente se agradava, que antes fazia, a gente queria tentar a nossa natureza pecaminosa, mas agora a gente, para servir a Jesus, a gente tem que abrir mão dessas coisas todos os dias. Sacrificar coisas que a gente acha confortável, mas que prejudicam a nossa vida espiritual. A vida cristã é isso. É sempre se doar por aquele que já deu tudo de si por nós. Amém? Todo sacrifício que a gente faz para ele é pequeno comparado com o que ele já fez. É só uma maneira de retribuir, é só uma maneira de mostrar a nossa gratidão. Mostrar o quanto nós devemos tudo que nós temos a ele. Aqui e a vida eterna. Amém? Amém. Isso
é sacrifício. E os primeiros cristãos, eles viviam sacrificando tudo que eles tinham. A igreja primitiva, os primeiros crentes da igreja primitiva, eles doavam terras, eles doavam os bens deles pela obra, pela causa da igreja, né? Compartilhavam tudo que tinham uns com os outros. Eles vendiam as propriedades, davam dinheiro para os apóstolos conduzirem a obra, né? E aqui diz que esses filipenses, eles espalhavam o evangelho de casa em casa, abriram seus lares para estudar a Bíblia, né? Fazer PG, né? Fazer todos. E eles sabiam defender a sua fé com base na Bíblia. Então eles eram bastante esforçados, bastante dedicados, bastante empenhados na obra. Os pioneiros adventistas também eram assim, certo? Então agora, depois de nós termos visto isso tudo, agora nós vamos nos concentrar em dois personagens, certo? Paulo ele não estava sozinho lá na cela. Paulo contava com dois amigos para ajudar ele na comunicação com os filipenses. O primeiro amigo, o nome dele era Timóteo, e o segundo era Epafrodito. Sendo que esse Epafrodito pode ser o mesmo Epáfras, não é pai e filho. É o mesmo nome, só que é um apelido, provavelmente é a mesma Eu pessoa. achava que era pai e filho. Fica deixando a vida. Então olha só. Primeiro vamos para Timóteo. Filipenses 2, do 19 ao 23. Quem era Timóteo e o que é que Paulo tem a dizer sobre Timóteo? Diz assim: eu espero do Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente com vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois ele serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho que trabalha lá no Pai. Portanto, este é quem eu espero enviar. Então logo saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor também que eu mesmo em breve retornarei. Só que ele não teve esse Sessões. Olha aí. Então Paulo ele fala muito bem de Timóteo. Ele diz, olha, eu vou mandar Timóteo na frente, certo? Para eu me sentir animado, para eu me sentir confortável, porque ele vai trazer notícia de vocês, certo? Timóteo é alguém de confiança para mim, é como um filho para mim, um filho na fé. E Timóteo, vocês conhecem o caráter dele, vocês sabem que ele é alguém exemplar. Ele é alguém que pensa igual eu, ele tem o mesmo pensamento que eu, tem o mesmo sentimento que eu, certo? E Paulo aqui no final ele mostra a esperança dele de poder voltar lá para Filipos para visitar os irmãos. Mas essa visita não aconteceu porque daqui ele foi muito. Terminou de escrever essas cartas aqui, o imperador mandou ir. A última foi de Filipenses. Não sei qual foi a última, mas essas são as últimas cartas dele. Ele achava que poderia sair, mas caso ele saísse, caso não, ele já estava satisfeito com o que ele tinha feito até ali. Certo? Mas quem era Timóteo? Quando ele fala assim que vocês conhecem o seu caráter, vocês vai. Então, para mim, eu servir o Evangelho também vai ter caráter provado. Exatamente. Deus prova o nosso caráter, Deus prova a nossa. Deus prova a nossa natureza, Deus prova a nossa fé no Evangelho. Até porque as pessoas olham para nós, quem nos conhece de antigamente, vai dizer, não, realmente o Evangelho mudou você, porque eu conheci você perdidinho. Então ali a pessoa vê o que o Evangelho fez em mim e ela diz, mudou, Angelina pode mudar a mim também. Né?
no enviado de apóstolo Paulo, que era igual a ele, no qual o apóstolo Paulo diz, ele é como eu, ele pensa como eu sempre como eu. Olha aí. Então, Timóteo ele foi de grande ajuda para Paulo, porque Timóteo é quem escrevia essas cartas. Paulo estava gemado, Paulo ele só tentava, ele só falava, e Timóteo ia escrevendo. Então, essas palavras aqui, tudo foi escrito por Timóteo, Paulo ia falando e ele escrevendo. Então, Timóteo ele era esse ajudante pessoal de Paulo. E Timóteo tinha sido evangelizado por Paulo, tinha sido discipulado por Paulo, e Timóteo tinha sido colocado como se fosse um ancião ali, um líder da igreja. Mas ele era bem jovem. E assim, Timóteo ficou muito receoso de como é que os irmãos iriam receber ele e respeitar ele sendo jovem. Eu sou um ancião, eu sou um líder jovem, a igreja não vai E eu coloquei na lição que provavelmente ele fosse solteiro, né? Então imagina ele ter que dar conselhos para as pessoas de idade, ter que dar conselhos para as senhoras, para os idosos, né? As pessoas com mais experiência, e ele se sentia-se muito pequeno, né? Aí Paulo disse, não menospreze a sua idade, porque Deus está com você. E qual era o segredo da comunhão de Timóteo? Vamos lá para agora não para Timóteo. 2 Timóteo 5. Fica antes de Filemão, antes de Tito. 2 Timóteo 5. Antes de Tito, antes de Filemão, antes de Hebreu. Sim, Paulo mandou Timóteo lá para ver os filipenses, mas Paulo também mandou Timóteo para ver os coríntios. Ou seja, Timóteo era esse homem de confiança de Paulo, que ele mandava fazer essas visitas missionárias. Ele era alguém tão consagrado que era Paulo que mandava ele para fazer essa cariação nas igrejas, ver se estava tudo certo. Essa cariação. Olha, você vai, seja meus olhos lá. Porque Paulo é como se fosse um pastor. O pastor hoje ele não atende o distrito, né? Ele não visita igreja por igreja. Então, eu acredito que o sistema da igreja adventista é baseado no que Paulo fazia aqui. Paulo ele saiu fundando as igrejas e aí ele deixava um líder em cada igreja. Ele me perguntou com base em que ele escolheu o pastor com base em que? Isso com base não. Com base no sistema que foi fundado em igreja. A base é essa. É bíblico. Acho que você nem lembra desse rapaz, mas era um rapaz que veio antes do Efésios, acho que no começo de 2024. É interessante que você estava no mesmo lugar que o Efésios sentou depois. E era o ali no último, mandou ali. Aí quando ele escafedeu, não veio mais, ele veio na Efésios. Eu disse, será que esse que ser sincero? A gente ia para cá dizendo, o primeiro rapaz veio, mas quis voltar para Nazaré. Que a gente chamava de Nazaré, o nome dele é Jefferson. Aí aquele abandonou, agora veio o outro, sentou no mesmo canto. Eu lembro da primeira vez que ele chegou, trouxe um copo d'água, não foi? Eu disse, será que aquele ali é sincero? Será que aquele ali vai ficar? Aí ficou. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, então vocês entenderam, né? O sistema da igreja adventista é baseado no que Paulo fazia. Então ele deixava um líder em cada igreja e depois ele ficava só mandando as cartas para o líder, né, ler aquela carta para a igreja. Então, Paulo ele fazia essa comunicação com as igrejas assim. Se Paulo fez no dia de hoje, ele não precisava escrever carta, é só mandar um áudio, né, para cada igreja. O pastor Fernando fazendo de manhã. Imagina uma conferência no 6h30, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 10 horas da noite, meia-noite. Pastor Fernando. Ninguém pode reclamar que o pastor Fernando não dá missão. Ela teve que bloquear o pastor Fernando. Pois é. Então, hoje essas cartas de Paulo seriam como se fosse reunião de comissão. Quando o pastor se reúne numa comissão da igreja, ele dá as orientações do jeito que Paulo dava para cada uma dessas igrejas aqui. Então, ao invés de mandar cartas, Paulo faria uma reunião de comissão com aquela igreja. Ou então fazia uma ligação, fazia um gerenciamento pelo Zoom, e já resolvia a situação.
Está Pois é. Então Timóteo era como se fosse um ancião, um líder da igreja, mesmo sendo jovem. Agora Paulo ele vai, em 2 Timóteo 1,5, Paulo vai dizer ele diz uma coisa bem interessante aqui sobre Timóteo. 1,5. Lembre da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, eu estou certo que habita também em você. Olha aí. Então essa é a importância da família incentivar, colocar a criança no caminho de Deus. Porque o mesmo seja que a avó minha passou para a mãe, passou para ele, e eles foram líderes da igreja. Então, a base familiar foi muito importante para Timóteo ser o que ele é. Certo? A família foi muito importante para tornar ele aquele líder que ele foi. O pastor Diomédio dizia sempre, se fosse o cinto dobrado na mão de mamãe, eu estava perdido, igual meus amigos. Talvez eu ficar morrido, lembra? O pastor Diomédio contava, ia para a igreja com a mãe atrás com o cinto dobrado. Para a igreja. Não, eu não quero ir. Vai para a igreja. O cinto na mão. Daí chegar na igreja, ela guardava da bolsa o cinto do pai dele. Foi assim que o pastor Diomédio se tornou pastor. Eu disse, se não fosse aquele cinto na mão de mamãe, eu estava perdido. Se a mãe tivesse que deixar dormir em casa. Pois é, a mãe do pastor Diomédio. Tem gente que vai se mulher do seu filho a força não, para ele. Deixa ele à vontade. Deixa ele se perder. Deixa ele sentir pior. Não, mas você não vai precisar não. Você não sabe nem como vai ser teimoso não. Vai não precisar. O pai dele não era crente. E o pai não era crente, aí já do outro lado. Vai sendo gerado já não. Quando eles têm acordado de manhã, ele vai ver que vocês estão lendo a lição, lendo a Bíblia, fazendo o culto matinal, no Zoom. Ele vai ser enviado. Crescer naquele ambiente, fazendo isso. É assim. Então Timóteo ele foi tão líder, tão centrado assim, que pensava igual a Paulo por causa da base familiar que ele tinha. Amanhã eu considero ele, pode ser. E mesmo depois de jovem, depois de adulto, ele continuou firme e ajudando Paulo. E não era só uma ajuda distante, né? Ele vivia ali em contato com Paulo. Ou Eu seja, fico imaginando essa cena. Paulo ali, sentado no chão, todo com as mãos com as algemas pesadas, os pés no tronco, dentro da cela, e Timóteo sentado do outro lado dos ferros, né? Das grades ali, das grades, e Paulo gritando para ele, e os outros presos escutando. Eu fico pensando que lá no céu a gente vai encontrar aqueles presos, muitos foram salvos ali, que eles escutavam aquilo, né? Ele passando as habitações para Timóteo e ditando aquelas cartas, né? E os outros escutando ali, escutando Paulo orando, Paulo cantando com ele. Pois é. Então, Timóteo pensava igual a Paulo e Paulo pensava igual a Cristo. Então, nós todos temos que ter essa mesma vontade, pensar igual a Jesus. Por isso que Paulo disse uma vez: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tento imitar a Jesus, então vocês têm que me imitar porque eu estou imitando a Jesus. Então, esse é o exemplo que a gente tem que aprender com Timóteo. Agora, vocês viram que Timóteo ficava ali escrevendo as cartas, né? E de vez em quando Paulo mandava Timóteo para ir visitar algumas igrejas. Levar as cartas. Agora nós vamos ver o outro ajudante de Paulo, que vocês nunca ouviram falar. Epafrodito. Se você não escolher essas árvores, você não compra. Fica à vontade. Epafrodito. Epafrodito é o nome do significado que quer dizer agradável,
adorável, amoroso, não assim. Já tem um nome, né? Então, a pensando em outro nome. Você queria estar na boca do tesouro? O significado é Amado isso família. Assim que eu soube da notícia, eu mandei logo umas 6 ou 8 dicas de nomes para ele. E Aranei. Mandei um monte de nomes, nenhum desses. Uma das árvores foi uma boa escuta, as árvores. E Epafrodito também era um nome em homenagem à deusa Afrodite. Afrodite era a deusa grega da beleza. Então, provavelmente a família de Epafrodito, com certeza a família de Epafrodito era pagã, e em homenagem à deusa da beleza, eles colocaram o nome do filho Epafrodito, em homenagem a Afrodite. Então, eu quero dizer que mesmo ele é uma família padrão, ele não se promoveu. Então, essa é a grande diferença entre Timóteo e Epafrodito. Timóteo nasceu num lar cristão. A mãe e a avó eram convertidas. E Epafrodito não. Epafrodito nasceu num lar pagão e se converteu. Olha aí. Tem chance para todo mundo. Agora nós vamos ver aí o resto, o que Paulo fala sobre Epafrodito. Lembrando que esses dois companheiros de Paulo aqui, eles aguentavam todo tipo de sofrimento, todo tranco junto com Paulo. Né? Então, olha aí, 25 ao 30. De quê? De Filipenses 2, do 25 ao 30. Sim. Mas assim, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Olha aí como Paulo se referiu a Epafrodito. Ele é meu irmão, meu cooperador, meu companheiro de lutas. Ele está comigo o tempo todo. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, ele adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais eu me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza ainda. Recebam-no, pois, do Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar por sua vida. Olha aí. Então aí é uma descrição bem emocionante sobre Epafrodito. Ele arriscou a vida dele, ele adoeceu, né, passou por um momento ali difícil. Ele estava passando a Paulo, ele estava isolado, longe de casa, e talvez por falta da casada, ele teve para ele a necessidade ou se sacrificar e ficar com ele. Porque ele se adoeceu por causa do sacrifício da dedicação a ele. E a desculpa da vida. Então, só pode ter sido uma coisa de temperatura muito baixa, e ele ficou doente, falou assim, ele tem esse caso. Sim, Epafrodito também trazia várias coisas para Paulo. As igrejas mandavam algumas doações. A gente sabe que nas cadeias os presos recebem muita coisa das visitas íntimas e também do contrabando e família, né? E Paulo ele também recebia algumas doações das igrejas. E aí vocês podem ler aqui no final de cada carta. No final de cada carta tem uma parte que Paulo ele sempre conversa com as pessoas pedindo algumas coisas. Por exemplo, na carta de 2 Timóteo, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele diz assim, traga uma capa que eu esqueci lá no todo. Ou seja, então Paulo estava sentindo frio e ele tinha esquecido a capa. A capa era como se fosse não precisa nem para lá não, pode ficar em cima, pode ficar em mim. Era um sobretudo. Sobretudo é uma roupa de frio que você coloca por cima de todas as roupas. Então a capa era essa roupa que se botava por cima para se proteger do frio. Certo? Ele então está próximo ao inverno. Então.
Ele diz também nessa carta, ele diz que está próximo ao inverno. Pois é. Não precisaria. Então Paulo precisava daquele casaco, daquela capa, para ele suportar o frio dentro daquela cela toda de pedra. A gente sabe que quando o clima está frio, num ambiente que a pedra esfria. Então Paulo não tinha uma cama com colchão, não tinha uma rede para armar. Ele se deitava ali na pedra fria. Ele precisava daquela capa. Quem trazia era Epafrodito. Então, se Paulo estava passando por aquela dificuldade, aquele momento difícil, Epafrodito também se arriscava muito nessas viagens. Né? Porque tinha que ir para Filipos, pegar o negócio, trazer para Paulo, entrar naquela masmorra. Porque lembrando, essa cela não era como uma delegacia que fica assim, no nível do. Né? A masmorra, o calabouço, era um negócio subterrâneo. Era um buraco feito lá no chão, estava as celas tudo lá no subterrâneo. Então, provavelmente, o Epafrodito ele pegou alguma doença disso aí. Eu acho que nas viagens mesmo. Pois é. Então, Epafrodito ele levou essa carta aqui para os Filipenses. Paulo ditava, Timóteo escreveu e Epafrodito levou essa carta aqui para os Filipenses. Eu imagino quando eles chegavam nessa cidade que eles mandavam os meninos avisar na casa dos irmãos. Olha, Epafrodito chegou com a carta de Paulo da cadeia. Uma carta dos irmãos. Né, tal hora vamos nos reunir na igreja, na casa de um deles, na casa do irmão, para ler essa carta aí. A ansiedade dos irmãos para ouvir, né? As orientações de Paulo. Tudo reunido ali, tudo caladinho para escutar. Aí abria ali e lia, né? Ele só enviava, ele nunca escrevia as cartas. Quem escrevia era Timóteo. Toda vez que Paulo ele escreve, toda vez que o próprio Paulo escreve, ele diz: eu escrevo isso do meu próprio punho. Veja com letras grandes. Às vezes, quando era Paulo mesmo escrevia, ele avisava: eu estou escrevendo isso aqui. Então, ele explicaram várias cartas disso. Paulo e Timóteo, Paulo. Então era essa dupla que escrevia as cartas e era Epafrodito que ia deixar. Então ele pegou essas duas. Porque as cadeias, as correntes eram muito pesadas, como de Paulo. Naquele tempo não eram só algeminhas fininhas, era bem pesado os ferros, ficava ruim para você escrever. Era as duas mãos algemadas, tinha que escrever assim. Com essa mão colada nessa, assim, era bem desconfortável. E a pena, você tem que mergulhar na tinta, botar escrever uma letra, mergulhar de novo, criar outra. Era moído. Então, gente, para encerrar essa lição, vocês viram que todos nós que nos colocamos do lado de Cristo, nós enfrentamos dificuldades e enfrentamos sacrifícios. Paulo enfrentou, Timóteo enfrentou, Epafrodito enfrentou, nós também enfrentamos. Mas a recompensa final que nos aguarda vai suprir toda a dificuldade que a gente enfrenta aqui hoje. Todo sacrifício que nós fazemos hoje para Cristo, um dia nós vamos receber o galardão, vamos receber a recompensa, a coroa da vida que está reservada para nós. Amém, glória. O peso da glória vai ser maior do que o peso de qualquer sofrimento. Então vamos nos dedicar a Cristo cada dia, cada segundo. Senhor Deus, muito obrigado por essa semana, muito obrigado por esse estudo da lição, por essas histórias de entrega, histórias de renúncia, de sacrifício. Nos ajuda, Senhor, a ter pelo menos 1% de todo esse zelo que eles tinham pela tua obra. Amém. Se cada um aqui, Senhor, tiver pelo menos 1% disso, essa igreja vai crescer e não vamos ter mais medo de nada, vamos ter vontade de pregar o Evangelho com mais garra, Senhor. Então, Senhor, nos dirige, nos abençoa, nos dá, Senhor, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sim, Deus. Nos ajuda a pensar como tu pensas, para que assim possamos agir como tu ages. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém.